Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem com vocês? Mas que maravilha, comigo também tá tudo bem. E aqui quem fala com vocês é o Will, sejam bem-vindos para mais um vídeo e mais uma história que, nossa, vai ser, mais uma história daquelas emocionantes, sabe? Não é emocionante, mas que dá uma agoniazinha no coração, mas essa daqui vai terminar com um final feliz. Hoje eu vou te contar a história de um pai que ficou completamente louco ao perceber que o seu filho tinha acabado de se converter para o islamismo. Tá, eu sei que tem um islamismo bom e tem um islamismo ruim, tem aquelas pessoas que são realmente extremistas e querem matar outras pessoas, degolar. Só que o problema é o seguinte, o filho dele foi pra essa parte daqui, foi pra parte ruim, foi pra parte extremista. Mas eu só vou contar essa história se você já se inscrever no canal, já deixar aí o seu gostei, já comentar já. Por que não já comenta? Qual é o problema? Não tem dificuldade? É difícil? Não é. Já compartilhe também esse vídeo para outras pessoas que eu sei que elas vão gostar também dessa história. É uma história que é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, então eu acho que vai ser uma história legal de eu te contar. Então já se inscreve, faça tudo isso que agora a gente já vai começar com essa história. Essa é a história de um pai chamado Bontic e de seu filho chamado Jay. Em 2011, o pai dele, o Bontic, ele estava assistindo a televisão, estava assistindo lá as notícias, jornal. E ele percebeu, ele viu a história de uma sinagoga na qual tinha sido descoberta uma arma que era característica dos grupos extremistas islâmicos. Quando ele olhou direitinho, ele viu que do lado do líder daquela sinagoga, eu não tenho certeza se é sinagoga o nome, tá? Inclusive, se você é do islamismo, me desculpa aí se eu falar alguma besteira, que eu não sou nenhum especialista sobre essa religião. Mas então, ele viu que do lado do líder desse lugar tava o filho dele, e aí ele ficou já desesperado, como assim? Só que o menino realmente se assumiu, falou que realmente, agora eu sou muçulmano, agora eu sou convertido, começou a namorar uma menina do Marrocos, que também era, né? O problema é o seguinte, aquele grupinho lá de pessoas que foi descoberto lá com a arma, ainda assim não tinha certeza de que eles tinham uma ligação com o islamismo extremista. Então, tá, né, ok, tudo bem, vai ver, né, que foi algum acidente, aquela arma dali foi colocada lá por acaso. O menino continuou frequentando aquele lugar dali, o que pra mim eu fico pensando, né, como pai, eu deixo meu filho frequentar uma porcaria dessa, que depois de já terem descoberto que tinha arma naquele lugar, mas de jeito nenhum. Nem que fosse numa igreja católica, sei lá, evangélica, não, tem arma lá, meu filho fazer o que lá? Mas o menino continuou frequentando. E aí o pai fala que quando o menino estava no telefone, ele falava em árabe. E teve uma vez que o menino, ele disse que ia atirar em toda a escola dele, porque as pessoas da escola dele não acreditavam naquilo que ele estava falando, não acreditavam no islamismo, e que o islamismo é que tinha que ser seguido, o Alá e que era Deus. Vou matar vocês, vou matar todo mundo. Só que o tempo passou, o menino começou a ficar um pouquinho mais quietinho, com sua religião de boas, mas sem tentar machucar outras pessoas. Em 2013, quando o menino completou 18 anos, ele falou pro pai: pai, eu vou para Amsterdã, vou estudar lá. E aí o pai falou, né, o pai e a mãe: caramba, que legal, nosso filho agora quer pelo menos ter um pouquinho mais de sabedoria, mais de entendimento. Então vai pra lá, vai estudar, ok, maravilha. Deram as passagens pro menino e o menino foi, chegando em Amsterdã, ele foi direto pra Síria, para uma cidade perto de Alepo, que é outra cidade também bastante famosa lá, e lá ele se juntou com um grupinho de extremistas. O pai dele ficou sabendo dessa notícia através da televisão também. Ele escutou a notícia de que alguns jovens tinham ido da Bélgica lá pra essa cidade. Aí ele pensou: caramba, meu filho, aquela cabeça de ovo que não pensa nada direito, fez uma besteira dessa. O Jay, quando chegou lá, ele percebeu que, meu Deus do céu, aquele não é um lugar muito bom pra eu ter vindo não, viu? Eu me lasquei. Ele chegou lá e ele realmente se tornou um extremista de vez. Só que ele se tornou um extremista meio que à força, porque aí foi que ele viu que realmente os extremistas matavam gente. Ele viu que os extremistas degolavam pessoas, eram pessoas péssimas, eram pessoas muito ruins, sem caráter nenhum. E aí um dia ele inventou que ele estava com uma infecção aqui no peito,
e falou: eu preciso ir pro médico, preciso ficar de boas porque eu tô com esse negócio aqui. E aí os caras falavam: ah, tá bom, vai pro médico. Só que na verdade o que ele queria era tomar uns antidepressivos, pra você ter uma ideia do quanto que a vida desse garoto tava uma bela de uma porcaria. Até que certo dia, depois de tomar café, enquanto ele estava voltando lá para o lugar onde eles ficavam alojados, ele foi surpreendido por outros dois colegas dele, amiguinhos também da Bélgica, que também tinham se convertido para o islamismo extremista. Surpreenderam ele, pegaram ele pelo pescoço, puxaram ele, levaram ele para um lugar bem secreto, onde tinha mais gente, e começaram a judiar dele, bater nele, e interrogaram ele, fazendo a seguinte pergunta: como é que o seu pai sabe onde a gente tá? Porque ele tá aqui, do lado de fora. Mano, e o menino não tinha como saber, porque ele não teve contato nenhum com o pai. O negócio é o seguinte: o pai dele tinha ficado louco, né? Ele começou a pesquisar na internet fotos de pessoas extremistas, fotos de muçulmano, vídeo, negócio, tudo de ruim enquanto era possível, pra ver se ele conseguia encontrar o filho dele. E não é que num vídeo no YouTube ele conseguiu ver o filho dele ao fundo, e foi assim que ele teve mais ou menos uma ideia de onde é que o filho dele estava. Então ele voou para a Síria e ficou ali na região de Alepo, não exatamente na cidade, mas ali pertinho. E antes de ir para a Síria, ele deu uma coletiva de imprensa dizendo que ele ia para a Síria, e ele queria que aquela coletiva dali fosse para que as pessoas soubessem que ele estava indo para lá e que de certa forma pudessem ajudar ele. Então, ao chegar lá na Síria, ele e outras pessoas procuraram seu filho para lá e para cá, e aí começaram a achar umas pistas de onde é que ele estava. Descobriram que ele estava lá em Alepo mesmo, só que não sabiam exatamente onde é que ele estava. Continuaram pesquisando, procurando as pistas, acharam o lugar onde é que ele estava. E aí quando ele chegou lá, ele falou: eu vou ter que enfrentar e vou me embora e vou mesmo. Ele foi sozinho. Quando ele chegou lá, os extremistas falaram que não havia nenhuma pessoa que fosse da Bélgica e mandaram ele embora. Quando ele estava indo embora, os caras lá foram atrás dele, pegaram ele, botaram um saco preto na cabeça dele e levaram ele de volta lá pra dentro, bateram nele, chutaram, fizeram ele dançar, fazer barulho de cavalo, passar pela humilhação, toda humilhação possível. E sabe o que é pior? É que ele e o filho dele estavam no mesmo lugar, só que não podiam se ver, porque o cara lá estava completamente preso, sendo interrogado, o filho dele, né? E ele também, só que em lugares diferentes. Até que finalmente deixaram o pai dele sair. E aí imagina, né, a desolação de saber que estava ali, tão pertinho do filho, mas não pôde ver, não pôde tocar, não pôde sentir o cheiro, o mínimo possível, e teve que ir embora, porque ou era isso ou ele morria ali mesmo. O garoto até tentou fugir, só que ele se lascou e foi pego. E aí ele foi colocado numa prisão junto com um correspondente de guerra americano chamado James Foley. Esse cara ficou bem conhecido até porque em 2014, depois de ter passado um tempo na prisão, ele foi, decapitado, e isso foi filmado e foi mostrado em diversos lugares. Talvez você tenha visto. Se você não viu, pelo amor de Deus, não vá procurar essa imagem, porque é bem feia. E eu imagino que o menino deve ter ficado com muito medo, porque assim, né, tipo, tinham acabado de decapitar um cara com o qual ele estava preso. O que não faltava para ele ser decapitado também? Só que ele acabou sendo solto. Só que não solto pra poder fazer o que ele quisesse, não. Ele saiu da cadeia, mas ainda assim ele tinha que trabalhar para os extremistas. E ele foi colocado num posto de observação em Sheikh Najjar. E foi aí que esse menino deu a sorte. Porque nesse lugar onde ele estava, ele conseguia, de vez em quando, dar uma saidinha assim e ir lá para um lugar que era um café. E lá nesse lugar tinha lá a internet, tinha um computador, e aí ele conseguia mandar mensagem pro pai dele. E o pai dele já tava ficando uma pessoa, influente na Síria. Ele tava ficando um cara bastante conhecido. E aí ele tinha conexões com diversas pessoas. E ele conseguiu guiar o seu filho para uma outra cidade, a cidade de Bawal-Hawa. Eu acho que é assim que se fala. E quando ele conseguiu guiar o seu filho até lá, ele conseguiu fazer com que o filho tivesse ajuda de outras pessoas e lá ele conseguisse ser trazido de volta para o seu pai.
e deram um abraço, e choraram, e se cumprimentaram, porque isso se passaram meses, minha gente. Sabe quanto tempo esse menino ficou preso lá com um correspondente de guerra? 6 meses. 6 meses. E antes disso, ó, mais de um ano para eles finalmente conseguirem se reencontrar. Quando eles voltaram para a Bélgica, o menino denunciou todo o pessoal daquele grupinho, sabe, no qual ele fazia parte antes. Falou, não, essas pessoas, nossa, essas pessoas também são ruins, eles também são terroristas. Não foi achado nenhuma ligação com os extremistas, mas não, eles têm sim, olha só essa ligação aqui. E a polícia investigou e conseguiu prender 46 pessoas do grupo do qual o menino fazia parte, lá na Bélgica. E hoje, apesar de o menino ter se livrado completamente dessa religião, porque pelo amor de Deus, apesar de ter lá o islamismo bom, né? Eu imagino que se fosse eu, não ia querer nunca, nem chegar nem perto. Ainda assim, hoje ele não consegue emprego, não consegue viver uma vida tranquila, não consegue uma namorada, uma esposa, porque ele ficou realmente muito conhecido. E alguns grupos extremistas compartilham informação sobre ele e sobre o pai dele. Toda vez que ele tenta se mudar e ir para um lugar novo, sempre tem algum extremista que acha ele e compartilha lá, ó, ele tá aqui assim, ele tá usando essa roupa, agora ele tá usando óculos, agora não tá usando mais, porque ele tenta se disfarçar pelo menos um pouquinho. Ele e o pai dele é sempre assim, sempre assim. E o pai dele é mais louco ainda, porque ele voltou para a Síria outras 3 vezes para conseguir salvar outros 3 filhos de outras 3 pessoas que ele nem conhecia. Até hoje eles estão vivos e estão bem, apesar de essa ameaça constante, né? Mas eu considero como uma história que teve um final feliz, porque mesmo se um dia eles forem mortos, ainda assim o pai conseguiu demonstrar que amava o seu filho, foi lá e resgatou ele, e o menino também conseguiu sair daquele meio que, mano, devia ter sido algo horrível. Imagina 24 horas você vendo pessoas sendo decapitadas, sendo... Nossa, que situação complicada. Deus nos livre disso acontecer. Se fosse meu filho, mano, eu salvava, mas eu dava uns tapas. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa história. Eu achei bem interessante e resolvi trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas pra elas verem que, pelo amor de Deus, nunca tente se enfiar num negócio desse não, que não vale a pena. Se você quer ser do islamismo, tá bom, mas seja do islamismo bonzinho, tá? Não tenta ser extremista não, que você vai acabar com a sua vida e com a vida de outras milhares de pessoas. Deixa aí nos comentários se você gostou dessa história, o que foi que você achou. E é isso, pessoal. Beijo, até mais, tchau, tchau, fique com Deus. Muito obrigado por mais um vídeo. Valeu, até mais, tchau, tchau, fui!